Com certeza. É, Hoje é muito claro para mim que a função do design é resolver problemas. Né? Se a gente for resumir numa frase, é isso: o design resolve problemas. Então, eu lembro que quando eu dava aula, eu conversava muito sobre isso com os meus alunos, que a diferença do profissional que se destaca. Porque na época eu ensinava a mexer numa ferramenta, né? Eu dava aula de design gráfico, eu ensinava a mexer nas ferramentas da Adobe, no Photoshop, né? Illustrator, essas coisas. Só que eu falava assim, olha, mexer numa ferramenta é executar a instrução. Qualquer um que eu ensinar, você tem que pegar o mouse, ir na barra de ferramentas, clicar, trazer o pincel para cá e apagar aqui, não sei o que. Qualquer um pode fazer isso. O que vai te diferenciar como um bom profissional é justamente o seu senso crítico. O que você está levando em consideração para... você tem que ali pegar a borracha, o pincel. O que você está levando em consideração para executar isso aqui? Né? Qual o seu objetivo por trás disso? Qual é a dor que você está resolvendo? Com quem você está se comunicando? Que emoção você quer evocar aqui ao criar essa tela dessa forma? Então, né, não é sobre peça final, mas é o processo que nos leva até a peça final. Não é sobre a interface em si, mas é sobre para quem a gente está desenvolvendo, né? Quem é essa pessoa por trás que está interagindo com essa conversa, com essa interface conversacional, enfim. Não esquecer que no final a gente está projetando para as pessoas, né? A experiência do usuário. A gente tem que estar alinhado com o que o cliente quer, mas se o usuário não utilizar, se aquilo não funcionar para ele, no final, não estamos resolvendo nada. Fala pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um episódio do CXG NAI. Para quem está chegando agora, esse é o nosso espaço para a gente falar com quem projeta, cria, orquestra essas experiências convencionais que a gente conversa todo dia. Pode ser desde uma skill na Alexa, ou como também um bot, ou até mesmo um contato inteligente no WhatsApp. Eu sou o Caio Calado, eu trabalho com design convencional desde 2016, e nessa segunda temporada a gente decidiu subir um pouquinho o nível do papo. A gente vai falar um pouquinho sobre a nova geração das conversas. A gente saiu, né, na primeira temporada, fazem 2 anos que a gente gravou, né, esses episódios. A proposta em si era falar muito sobre uma base fundacional do que é que seria o design conversacional. E nessa segunda temporada, a gente achou que seria interessante falar um pouquinho sobre a prática, o impacto, como é que a IA está sendo embedada no nosso fluxo do trabalho. E por que o episódio de hoje é tão importante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre reprogramando o mindset e as conversas com a inteligência artificial. A gente sabe, né, que o mercado está mudando muito rápido e de tempos em tempos surgem coisas novas, né? Se a gente for pensar, ChatGPT tem 4 anos, DeepSeek tem poucos meses, né? Claudinho, o Claude, também é um concorrente aí da OpenAI, de tempos em tempos está lançando coisas novas. Então, fica aquela sensação, né? Se você passar uma semana sem estar vendo as coisas nas redes sociais, parece que você ficou muito para trás. Mas será que a gente ficou mesmo assim para trás? Será que a gente precisa invalidar, né, as experiências e vivências que a gente teve no passado? Será que a gente tem que aprender tudo do zero, né? Ou será que a gente tem que talvez filtrar, né? Entender o que é coisa nova, o que é que eu preciso reaprender, ou até mesmo reciclar, né? Então, como é que a gente vai continuar aprendendo e se atualizando em meio a tanto ruído ou tanto barulho de novidade que está tendo aí no mercado? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. A gente, claro, né, a gente vai trazer aqui o fio condutor do design conversacional, da experiência conversacional, inteligência artificial, mas a gente vai ver, né, que vai ser um bate-papo bem abrangente. Então, para ajudar a gente a entender mais sobre esse equilíbrio de tantas novidades, né, a prática do design, hoje eu estou recebendo a Jaqueline Ferreira, a Jaque, eu vou falar aqui Jaque o tempo inteiro. A Jaque hoje é Tech Lead de Design Conversacional. Ela tem uma visão muito massa, né, de que as ferramentas, né, elas podem estar mudando, mas a essência do pensamento design, né, e as perguntas que a gente faz nos contextos que a gente está presente é o nosso maior diferencial, né? Às vezes não é o que a gente faz, é como a gente cria, né? Então, Jaque, muito bem-vinda. Como é que você está aí para o nosso papo? Obrigado por topar fazer parte aqui desse podcast. Inclusive, é a nossa primeira gravação da temporada, hein? Legal. Oi, Caio. Cara, eu tô bem animada.
Eu tô muito feliz pelo convite, né? Primeiramente, queria agradecer o convite. Eu acho muito bacana estar aqui representando um pouco a minha área e falando sobre design conversacional e tudo isso hoje em dia. E bora lá, eu tô bem otimista para essa conversa. Eu acho que vai sair uma conversa bacana aqui hoje. Acho que vai ter muita coisa legal pra galera aprender e também se conectar com você, procurar nas redes sociais, ver o que é que você tá postando, ouvi dizer que você tem umas ideias bem legais pra ajudar o pessoal a conhecer a área, então fica o convite aí pra galera conhecer mais você no LinkedIn ou em outras redes sociais, só buscar lá. Pra gente começar a fazer um esquenta, eu queria saber se você, né, nunca se pegou utilizando IA no passado, né, e hoje talvez está vendo que assim, pelo menos para mim, né, eu nunca pensei que eu ia estar usando IA dessa forma e hoje eu estou usando praticamente todo dia. Será que tem alguma forma que você se pega pensando sobre isso? Formas que você não achava que iria usar e hoje está usando quase que todo dia? Eu acho que só de usar todo dia do jeito que eu uso já é uma coisa que eu nunca imaginava. Já começa por aí. Eu tô usando IA para muita coisa. Eu poderia até responder isso dividindo no campo profissional e no pessoal, né? Eu acho que no profissional eu destacaria muito o apoio com análises e relatórios, assim. Na minha função hoje em dia eu tenho que fazer muito reporte, então eu tenho um volume de informações que eu tenho que organizar, eu tenho que editar. E geralmente quando a gente vai fazer um relatório, às vezes a gente fica preocupado em deixar tudo bonitinho, né, com a melhor escrita. Eu pego, leio, releio, enfim. Então eu acho que nesse sentido a IA está me apoiando muito, porque ela realmente me entrega uma coisa ali em cima, né, dos dados que eu forneço, ela já me entrega uma coisa bem bacana. E é uma coisa que eu realmente não consigo mais me ver no dia a dia sem estar usando essa ferramenta. E se eu for trazer ele para o campo pessoal, eu acho que, cara, esses dias eu tava fazendo montagem do meu filho com um desenho do Carros da Disney, assim, rapidinho para distrair ele. Então, tô ali fazendo umas montagens, enfim. Pego fazendo review de produto. Fui comprar um produto aqui para casa esses dias. Não sabia se, pô, será que isso aqui tá bom ou não. Aí fui lá perguntar pra IA e ela já me traz tudo um resumo, assim, review. Então assim, realmente tá cada vez mais tanto no profissional quanto no pessoal, parece que tá cada vez mais difícil a gente ficar sem, né? Se desvincular dela. É curioso, assim. Esses dias eu peguei, uma colega pediu pra eu montar pra ela um Gemini, um Gem, que ela mandava um PDF de um evento, que ela ia participar de um evento e tinha várias palestras. Ela, eu não queria criar evento por evento na mão. Aí eu criei um Gemini que você me joga um PDF e fala, vou participar do evento A, B, C, D. Aí ele devolve os links, você clica no link e cria um evento um evento na sua agenda. Tipo Esses games assim, ajudam muito. ajuda muito, assim. E hoje, assim, eu converso com o Gemini quase que todo dia. Eu tenho vários games, tem game pra tudo, assim. Também, tanto pra área profissional quanto pra pessoal, pra me apoiar. É, eu também tô criando uns games, assim. Quando eu vejo que eu vou começar a repetir uma tarefa várias vezes, eu já vou preparando ali pra, enfim, já configurar o Gemini pra ele me ajudar. É curioso, né, a gente ver como é que essas ferramentas vão mudando um pouquinho a nossa dinâmica, né? Vão dando ali alguns, talvez, esteroides, ajudando a gente a fazer as coisas um pouquinho mais rápido, ou até dar ideia, né? Mas antes da gente, talvez, falar um pouquinho desse momento que a gente está passando, eu queria entender um pouquinho sua trajetória, né? Hoje você está na cadeira de liderança, tech lead, né? Design convencional. Queria que talvez você pudesse se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho como é que é seu dia a dia, os desafios que você tem, talvez contextualizar as pessoas para entender até mesmo o tipo de design convencional, né? Como você atua numa empresa, né? Que é diferente das outras empresas também. Acho que vale a pena. Não, beleza. Bom, acho que antes de falar da minha atuação hoje, eu vou só contextualizar da onde eu vim, né? Eu sou Perfeito. formada em desenho industrial na UERJ, me formei em 2017. Então eu já tenho essa formação voltada ali para o design, né? Porque na nossa área hoje em dia a gente tem muita gente ali entrando em UX vindo de psicologia, de jornalismo, enfim, então eu já venho da área do design. Só que eu atuei muitos anos como design gráfico.
Então, eu acho até engraçado que lá, quando eu estava me formando na faculdade que eu estava, ela tinha até um diferencial que na época ela habilitava a gente como designer de produto e como programador visual. Na época chamavam de programação visual. Só que aí a gente saía atuando como designer gráfico. E é engraçado, né, que eu faço até o paralelo aí dos nomes. Eu comecei como designer gráfico. Fiz um intercâmbio também, estudei Belas Artes na Espanha, voltei e comecei a minha carreira. Eu trabalhei em agências, depois trabalhei numa faculdade e nessa faculdade eu me deparei com uma nova vertente. Eu fui conhecer o design instrucional e eu virei uma Legal. designer instrucional ali. Também era designer gráfico, mas tinha trabalhava paralelamente como designer instrucional, porque eu estava num setor de EAD. Então eu tinha que lidar muito com criação de conteúdo, de materiais didáticos, então eu tinha que pensar muito na didática de algumas coisas. Também comecei a dar aulas, né? Dei aulas num curso de jogos digitais. Tive que preparar materiais, eu fiz uma pós em design instrucional, enfim. E nesse caminho começou a surgir ali nesse meio tempo, começou a explodir o boom com o termo UX. Né? Ele começou toda hora, curso de UX pra cá, e eu fiquei, gente, caraca, o que é o UX, né? Aí comecei a me inteirar sobre aquilo, estudar sobre aquilo, né? Um monte de cursos, enfim. E eu acabei vendo que também não era tão diferente do que eu já tinha estudado ali na minha formação, na minha caminhada, né? O diferencial estava na aplicação, né? Que agora a gente está lidando com produtos digitais, interfaces, né? Interação ali do usuário, a experiência dele com essas novas formas de lidar com produtos digitais. E aí eu já comecei a me treinar em designer gráfico, design institucional, já estava indo para o UX, agora eu sou uma user experience, uma designer de experiência, uma designer de experiência. E migrei de área. E aí essa migração foi a mais forte, porque aí realmente, depois que eu migrei de área, eu realmente abandonei, né? Não trabalhei mais como designer gráfico. Também abandonei o design instrucional e foquei só nessa área. E que foi quando, né, eu trabalhei numa consultoria e fui parar na Blip, que é, né, onde eu tô até hoje. Onde eu tô até hoje, né? Tem 5 anos que eu tô lá. E agora, esse ano, eu assumi esse papel de Tech Lead, que é um papel novo lá no nosso capítulo de design. É muito voltado ali para o suporte técnico, né, dos especialistas. E é engraçado que isso me trouxe para mais um nome, né, que é o designer conversacional, né? Eu fui contratada como UX, mas no Vários meio tempo designers, também né, os na sua nomes vida. foram mudando ali dentro. Hoje em dia, ali dentro da empresa, a gente se chama de DC, eu sou um designer conversacional. E tem, né, o especialista na experiência e o especialista na IA. Enfim, isso é um resumo, né? E agora eu tô migrando para essa parte da área do Tech Lead, né, que tem um pouco mais de gestão, de liderança, enfim, e estão surgindo os novos desafios aí para mim que eu também tô aprendendo aí no meio do caminho. Hoje, como é que é? Assim, eu sei que você assumiu essa cadeira recente, né? Então, talvez tem novos desafios, né? Não tá na rotina ainda. Mas para uma pessoa descer, né, no contexto que você tá, como é que é o dia a dia? Como é que é a atuação? O que é que as pessoas fazem? Onde elas vivem, o que fazem? Sexta no Globo Repórter. Não. Cara, Como é que é o dia a dia? a gente faz muita coisa. A gente faz muita coisa, mas eu acho que se eu for resumir aqui, o DC, o design conversacional, ele é um papel estratégico, que ele atua praticamente de ponta a ponta na esteira de trabalho, né? Quando eu falo esteira de trabalho, eu estou falando ali, quando você pensa, desde a ideação, desde a análise, desde o refinamento, análise, ideação, até os testes lá no final, né? Que a gente tem que estar envolvido de alguma forma. Então, é um trabalho que tá envolvido ali em vários momentos. E basicamente a gente tem que ter essa atenção para, ao iniciar um projeto, a gente está
projetando conversas, a gente projeta interações com o usuário. Então, é entender, né? Aquilo que eu estava comentando antes, né? Que eu falei de várias formas de ser designer, mas a base é a mesma. Aqui também é um pouco disso. Eu estou projetando conversas, mas quando eu estou iniciando a concepção ali do projeto, eu estou usando os mesmos fundamentos da teoria do design, assim. Eu estou pensando, tá, para quem que eu estou projetando? Qual o problema que eu tenho que resolver? Qual é o objetivo principal? Quais são as métricas que eu vou ter que acompanhar aqui depois? Então, tem toda essa parte de ideação do projeto, a parte de desenho, de desenhar o fluxo. Isso está sendo alterado agora, né? Que antes a gente desenhava o fluxo que a gente chama de fluxo determinístico, que é um fluxo que a gente vai lá caixinha por caixinha no componente, fraseologia por fraseologia, detalhe por detalhe, né? Toda a arquitetura de uma jornada de conversa ali entre um chatbot e uma pessoa usuária. A gente está num momento de transformação, porque agora a gente está começando a trabalhar com agentes. Então, em vez de desenhar a conversa bloquinho por bloquinho, a gente vai, na verdade, trabalhar na construção desse agente, né, na estruturação das instruções para esse agente. Então, tá muito nessa parte de transição. Mas, no geral, é idealizar essa conversa, testar essa conversa, né, entender. E eu acho que uma das partes mais interessantes desse trabalho é justamente, nossa, assim, você está projetando uma conversa, você tem uma noção de quem é o público-alvo, só que a partir do momento que você, né, o projeto entrou em produção e você começa a ver ele funcionando ali, né, as pessoas conversando, interagindo, é um trabalho, assim, surpreendente, porque cada pessoa interage de uma forma, cada pessoa traz algumas coisas que você nunca imaginou, assim, caraca, olha que a gente chama os inputs do usuário, né? Olha que esse usuário, nunca imaginei que ele ia falar isso nesse menu, sabe? Então, e é uma das partes que eu mais gosto. Então, não sei, acho que eu resumi aqui um pouco de tudo que a gente faz. Tem mais coisas, mas é meio que por aí. Hoje você fica em um cliente, são vários clientes, são vários projetos durante os períodos. Como é que é o contexto? Assim, eu sei que a gente trabalha na mesma empresa, mas é que eu tô num chapéu de Sim, curioso, assim. Para cara, quem tá depende. ouvindo, é sempre a mesma coisa ou varia bastante? Depende, porque a gente tem vários tipos de contrato na empresa. Lá a gente até usa o termo usa o termo não, né? Cada pessoa é alocada num cliente. E dependendo do contrato, você pode estar alocado 50% com o cliente, 50% no outro. Então, varia muito. Eu, por exemplo, tenho uma trajetória que eu sempre fiquei fixa em clientes. Eu transitei entre clientes, mas eu sempre tive momentos específicos em cada um. Agora, como tech lead, eu até tenho um cliente que é fixo meu, mas eu acabo tendo muito contato com outros porque eu estou ali dando suporte para outros especialistas. Então, eu pego muito contexto de outros clientes dali. Mas varia muito. Tem pessoas, por exemplo, que estão num outro tipo de contrato, num outro tipo de serviço ali, que elas estão sempre entrando em células diferentes para apoiar. Elas não ficam fixas numa célula. Então, acaba enriquecendo bastante o repertório, assim, desses UX, por exemplo, eu acho. Porque se uma hora Porque tá trabalhando com um banco, depois com um cliente de alto, enfim, então você vê muito contexto. era isso que eu ia dizer, cada caso é um caso, aí toda vez que você muda de um, você vai aprendendo os causos de cada Sim, caso. É exatamente. bem curioso. Hoje você está na cadeira de liderança, né? Liderança e referência técnica para o capítulo de design, né? A Blip tem lá cerca de 90 designers, dividido ali nas duas especialidades, né? O X e A. Mas hoje você está ali ajudando as pessoas a entenderem mais, né, tecnicamente, sobre como atuar, entregar, participar com papel, né? Uhum. Como é que é, assim, hoje, quais são os seus desafios, assim, nessa nova cadeira, esse novo momento? Como é que tem sido para você? Cara, essa pergunta é bem interessante, porque eu, uma coisa que eu tenho sentido muito, eu tô chamando de gerir a mudança.
gerir as mudanças frequentes que estão acontecendo no mercado. Como assim? A gente, com esse boom da IA, a gente tem atualizações, cara, toda semana surge alguma coisa nova. O nosso processo de trabalho tem mudado muito nos últimos anos. Mas mudado muito mesmo. Cada 6, vou chutar aqui um tempo, né? Mas vamos lá, 6 em 6 meses a gente está mudando a forma ali de trabalhar por conta das novas atualizações. Fora isso, a gente sabe que no background já também estão sendo desenvolvidas novas coisas. A gente sabe que a gente está trabalhando de uma forma agora, mas que num futuro próximo vai mudar novamente, porque a gente já sabe que tem outras coisas sendo desenvolvidas. Então, eu acho que o maior desafio aí nesse momento é gerir essas mudanças, porque sempre que chega uma mudança, qual é o impacto dela? Tem um impacto no processo de trabalho, porque muda-se o processo. Então, se a gente está trazendo ferramentas novas ou features novas ali na plataforma que a gente trabalha, a gente tem que capacitar a galera para que o pessoal esteja por dentro, né, do que está acontecendo e esteja capacitado para conseguir executar conseguir trabalhar ali com as novas ferramentas. Então, a gente tem que capacitar, a gente tem que ter esse cuidado de que a informação chegou da forma correta e como isso pode impactar a entrega. Eu gosto muito da frase, a gente está mudando a roda com o carro em movimento. Então, chega uma atualização, a gente tem que capacitar a galera, tem que ter o cuidado disso, como isso impacta a entrega ali no final, como isso chega para o cliente. E no meio disso tudo, gerir também o sentimento de ansiedade que é criado, que é gerado, né, em cada um. Eu também fico ansiosa, né, porque muita coisa acontecendo, a gente às vezes tem incertezas, a galera fica com um sentimento de ansiedade e também, né, cabe a nós ali como liderança, como tech lead também, acalmar, né, conseguir ali dar um suporte, um apoio em relação a isso, porque tá todo mundo realmente meio ansioso nos tempos de hoje. Então, eu acho que, assim, são vários desafios, mas eu destacaria esses, assim. Acho que, como conclusão, é necessário ter uma resiliência muito grande e não se apegar demais à ferramenta, sabe? Tipo, hoje eu tô trabalhando de uma forma com essa ferramenta, mas eu não posso me apegar demais a isso. Porque provavelmente, no futuro próximo, isso aqui vai mudar, sabe? O que você está dizendo é muito assim, eu preciso entender o que é importante para agora, mas preparar o terreno para que em É, breve a mudança venha, né? mente aberta, sabe? Mente aberta. E além disso, tá cuidando ali dos ânimos da galera para o pessoal também não burnoutar. Calma, gente, vamos por aqui, confia no processo. É por É. aí. Acho que o maior desafio é lidar com as pessoas, né? Com o que essas pessoas estão sentindo ali, né? Como isso pode impactar o trabalho no geral. É, eu sei que no contexto da Blip, essa questão da nomenclatura de cargos, apesar do ano passado começar a fazer um aceno, né, para unificar os dois, a gente vê que tem muitas novidades fora da empresa, mas também tem novidades no produto como um todo, né? Sim. Como é que você vê, assim, essa questão dessa mudança do mercado? Como é que você acha que vai ser os próximos anos? Nosso trabalho vai continuar a mesma coisa, vai mudar? Como é que é a sua leitura, assim? Cara, eu tava até fazendo uma busca sobre isso, né? Tem muita função nova. Muita função nova surgindo no mercado. Agora tem o prompt engineer, tem o estrategista conversacional. Eu vejo muita coisa nova surgindo para os próximos anos, né? Como impacto aí da, da revolução da IA. E eu sinto que a nossa função como designer, aí eu vou pegar designer, né? Não vou nem falar designer isso, designer aquilo. Como um designer, assim, na essência, ela tá cada vez mais multidisciplinar.
Vou citar um exemplo rápido, assim. Sei lá, se eu pegar 3 anos atrás, na célula que eu trabalhava, a gente tinha muito bem definido a função de cada um, que cada um faria, né? E eu sinto que agora a gente realmente precisa cada vez mais estar inteirado de um pouco do que o outro está fazendo, assim. Como design, eu preciso ter um mínimo de conhecimento de lógica de programação, né? Eu preciso também estar por dentro de dados, de traqueamento, enfim. Então eu sinto que não dá mais para ficar fechado assim. Não, eu sou designer, eu só vou fazer isso aqui e acabou. Não, eu preciso estar interagido, eu preciso estar contextualizado, eu preciso estar cada vez mais integrada, né? Até para o trabalho fluir melhor com o time, para eu conseguir conversar ali, ter de igual para igual, assim. Não de igual para igual, cada um tem sua função, mas conseguir desenvolver algumas soluções melhor, né? Então eu vejo, né, primeiro ponto, estamos ser mais multidisciplinar, cada vez mais multidisciplinar. E um outro ponto que eu vejo também acho que vão exigir cada vez mais agilidade da gente, né? Eu acho que, mais um exemplo, quando eu comecei a trabalhar como UX, tinha um escopos ali para inception com clientes que poderiam levar uma semana. Fazer o workshop ali do Discovery, sabe? Se aprofundar, o deep dive, assim, era uma agenda assim, que já tava, né? Isso aqui tem até uma semana para fazer. Hoje em dia, é alguma coisa que impossível, assim, se delegar tanto tempo para fazer isso hoje em dia. Então, eu sinto que por conta das automações e tudo mais, também vão exigir cada vez mais essa agilidade nas nossas entregas. E nesse ponto, eu não sei dizer muito bem, não sei avaliar agora se é positivo ou negativo, né? Mas, enfim, mas eu já sinto que estão cobrando cada vez mais isso. Eu acho que é por aí. Eu achei legal essa sua resposta. Você tá sugerindo que, ó, cada vez mais eu tô percebendo que o meu trabalho impacta outras pessoas em outras áreas. Se eu não entender o que elas estão fazendo ou o que elas precisam, talvez a minha entrega não vá gerar valor no todo. Então eu preciso estar de olho nos dados, eu preciso estar de olho um pouquinho ali nos indicadores de negócio, tem um backlog do time. Então, é como se sua entrega impactasse em outros pratinhos, né? E aí o time como todo sustenta esses pratinhos girando por aí. Sim, sim, a função do DC, ela é muito central, né? Como eu falei, né? Ela tá de ponta a ponta, assim, na esteira. Então, a gente tem que estar por dentro, tem que estar um pouquinho por dentro de tudo ali. E aí a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de ter uma atuação mais holística, que a sua entrega impacta outras entregas e por aí vai. E para quem está querendo se especializar nessa área, ou até mesmo pegar uma posição de liderança técnica, tem alguma dica, né? Onde a pessoa deveria se esforçar mais, investir energia, talvez estudar? Tem algumas dicas em como se desenvolver na área de DC, também se preparar para atuar como uma liderança técnica? Cara, quando a gente fala em liderança, eu fico assim, porque eu acho que é uma coisa que não se aprende em curso. Eu acho que liderar um combo de skills que é muito de prática, sabe? É uma coisa que eu tô aprendendo na prática, no dia a dia. Entrando em reuniões, vendo como os meus líderes atuam. Mas eu acho que se eu for falar assim, uma dica, uma coisa que eu acho que é válido, e foi uma coisa que eu coloquei no meu PDI quando estava almejando essa posição, eu coloquei assim, criar autoridade. Como assim criar autoridade? Eu tinha que ter ações que pudessem me gerar uma relevância para que as pessoas pudessem, para eu poder gerar essa visibilidade, né, em cima de mim como uma referência técnica. Foi um caminho que eu criei assim que eu tinha que fazer. E eu acho que é uma coisa, eu acho que é uma dica interessante, porque você pode
criar autoridade estando dentro da empresa ou fora da empresa, né? Fora da empresa você pode gerar projetos pessoais, né? Eu tenho um que eu tô desenhando aqui para fazer, né? Você até já sabe. Você pode, enfim, a rede social tá aí para isso, você pode criar conteúdo, enfim, pode se colocar seu nome no mercado de alguma forma para gerar essa relevância com o seu nome. E você também pode fazer isso dentro da empresa, né? Por meio de iniciativas, né? Com proatividade, puxando apresentações, enfim. Cada empresa funciona de uma forma, né? E cada um veria ali como daria para se encaixar melhor. Mas eu acho que isso seria um caminho, né? E fora isso, eu acho que também quem almeja uma posição de liderança tem que estar muito ciente que essa posição também exige uma sensibilidade muito grande, eu acho. Essa sensibilidade, uma capacidade de observar e de articular, né? De articular. Vai ter situações que alguém vai te trazer uma dor ali. Às vezes você sozinho não consegue resolver, então você tem que articular com uma outra pessoa e num outro time, enfim. Então exige muitas habilidades ali de soft skills, né? Uma boa comunicação, uma boa articulação. E acho que é um combo de coisas, mas no final de tudo eu também acho que você precisa conseguir inspirar, né? Um bom líder, ele inspira, né? Tem a liderança e os liderados, né? Ele inspira seus liderados, né? Para você conseguir esse respeito e se tornar essa referência, eu acho que é muito disso, né? Em cada conversa, em cada interação ali que você tem com a outra pessoa, você tem que ter esse cuidado de conseguir manter o sonho daquela pessoa ali de pé, incentivar para ela conseguir seguir inspirada ali trabalhando e também para alcançar os objetivos dela. Então, enfim, é um combo de coisas, assim. Mas é legal você falar isso. A gente vê essa nova geração, né, chegando aí no mercado de trabalho. Algumas têm muita ansiedade de crescer rápido, né, pegar cargos mais, talvez, com os nomes mais bonitinhos, assim. E às vezes essa escada não é uma escada fixa, né? Não é a mesma escada para todo mundo. São escadas diferentes. Tem contextos que são escadas paralelas, né? Exatamente. Então, às vezes você não está numa posição de liderança, mas você está numa posição, talvez, de contribuidor individual. Uhum. E aí a sua dica foi certeira, assim, ler o ambiente, né? Entender o que, é que as lideranças do seu contexto faz, tentar entender como é que elas influenciam e você criar a sua influência. E várias formas de influenciar o contexto que você está, né? Isso mostra que você já atingiu um nível de liderança, você conseguiu, sua leitura tá correta. Que bom. Parabéns! Inclusive, quando a gente começou a conversar, né? Foi, eu queria. Você falou um pouquinho do seu PDI pra mim, né? Que você tava com objetivo, etc. Um mês depois, aconteceu. E aí, nas trocas da a gente vem falando, né? A questão do manifestar os desejos, O né? E aí, universo essas puxa. coisas, por acaso, acontecer. Verdade. Espero que aconteça e a gente possa continuar essas trocas aí. Também. Vamos ver. Vamos para o próximo tempo, pro tema, né? Então, a gente agora tem aí as IAs generativas, né? Agora a gente também fala das IAs agênticas. O que é que você acha que o designer precisa aprender ou desaprender para não travar nesse processo, né? A gente tem aí um novo craft nascendo. O designer conversacional ele tá um pouquinho diferente. Essa semana passada a gente teve até eu fiz um workshop do estúdio. E aí, durante o workshop, a gente passou um exercício e eu fiquei pensando assim, nossa, se fosse uns 5, 6 anos atrás, eu ia fazer assim. Hum. Aí agora que eu tô em a generativa, eu vou fazer assado. Não, dá pra fazer um mix dos dois. Tipo assim, tem coisas diferentes agora pra ajudar a gente, né? Cara, demais. É, eu acho que isso tem a ver um pouco com. Eu falei em alguma resposta aqui que a gente não pode ficar apegado, né, a ferramentas e soluções. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que o caminho é, eu acho que o caminho do designer aí
nos próximos anos, para não travar o processo, que nem eu falei, tá com a mente aberta. A gente não pode ficar muito resistente às mudanças, né? Às vezes isso vai impactar a nossa forma de trabalho, isso vai impactar o jeito ali que a gente tá. Pô, é muito difícil, você tá acostumado a fazer uma coisa de um jeito, já tá fluindo bem naquele ritmo, e mudou. Agora a gente vai ter que reaprender. Isso é um pouco tenso, assim, às vezes. Mas é que nem eu falei, tipo, ter essa mente aberta, não se apegar, porque o foco não é a ferramenta, não é ser especialista em ferramenta, é você, assim, na estratégia que você vai usar para alcançar o resultado, o objetivo final, né? O objetivo de sucesso daquele projeto. Tem até, recentemente, eu estava lendo conteúdo, né? Conteúdo design que falava sobre isso. E falava alguma coisa do tipo que ferramentas mudam, interfaces mudam, formato muda, um monte de coisa muda. Mas aí volta lá atrás, né? A gente falou da essência do design. Essa capacidade de entender o problema, de estruturar o raciocínio, de tomar uma decisão. Isso que vai diferenciar o bom profissional, né? É o pensamento o senso crítico ali, né? A nossa forma de pensar o projeto como designer. Então, essa essência se mantém e o resto a gente se adapta. Você falou que fez, né, uma pós em design instrucional. Eu também tô fazendo uma pós agora em design Ai, instrucional, sério? nesse momento. É. Ai, E aí é muito curioso porque a, a disciplina que eu tô pegando agora fala um pouco sobre o papel, né, o cenário e a atuação do designer instrucional. E aí um dos capítulos do livro que passaram pra gente ler conta um pouquinho essa questão, né? A ideia do design em si, né? Tem a questão do designer gráfico, designer de produto como meios de produção que teve, mas no fim do dia, o design, né, que vem da palavra em inglês e a gente pode traduzir lá para projetar, é muito sobre a questão da forma e função. exatamente. Depois que eu comecei a olhar sobre isso, por essa perspectiva, é muito curioso que quando você tá na rua, né? Ah, você trabalha com o quê? Ah, então, eu não sou tão designer, mas sou um designer. Aí a pessoa fala, nossa, isso deve ser muito criativo, né? Esse desenho e Aham. tal. Eu disse, ah, eu não sou esse tipo de design, mas tem designer que é criativo e desenha, e tem designers que faz outras coisas, né? Quando você entende que tem a questão da forma e a função, e tem métodos diferentes para essas duas perspectivas, e também métodos para as duas juntas, a coisa muda, assim. É curioso. Não, demais, demais. Eu achei engraçado você citar isso, porque eu sofro da mesma coisa. Sempre que eu falava que era design, tem muita gente que não entende o que o designer faz. E é sempre assim, você desenha, é criativa, não sei o quê. Teve até um tempo que eu era designer gráfico, não era desenho em si, né? Mas eu trabalhava muito com visual ali. Mas, mas era difícil. Eu acho que hoje eu consigo resumir melhor assim o que eu faço. Antigamente eu achava mais complicado. Teve alguma coisa que te buscou pro design? O desenho. Eu desenhava muito. Você Eu gostava de gostava de desenhar? desenhar. Eu gostava de Aí desenhar. você chegou na faculdade, mas não era só desenhar, Não, tem outras coisas também? é muito contraditório, porque foi realmente isso. Assim, não foi uma coisa muito pensada ali na minha adolescência, não. Eu gostava de desenhar, gostava de arte, gostava dessas coisas. Eu poderia ter ido para Belas Artes. Eu realmente não lembro por que que eu fui para o desenho industrial. Eu acho que um amigo meu fazia faculdade de desenho industrial e ele falou que eu combinava com o curso. Foi assim, foi bem aleatório. Sei lá, 18, 17 anos, não sabe nada da vida. Eu vou fazer vestibular para desenho. Cismei. Mas sei lá, mas deu certo. Graças a Deus deu certo. Que eu me encontrei e gostei muito do que eu estava fazendo e tô aí até hoje. E é curioso que é uma habilidade que não dá pra ensinar muito bem, assim, É. tipo, é uma coisa que você adquire. É que nem uma vez eu tava conversando com um amigo, ele é mais sênior, assim, e aí ele diz assim, cara,
essas ferramentas novas aí, você pode até não ser bom, mas se você tiver senso estético, sem entender Uhum. que tá gerando valor no contexto, o É como você vai isso. chegar lá não importa, tipo, você tem que ter essa leitura do ambiente, né? Entender como é que você vai gerar valor. Ou, pelo menos, a gente tava falando mais da questão visual, mas o que ele Uhum. quis dizer era disso, né? O repertório visual para ajudar você. E é curioso, porque acaba que, sei lá, você vai para museu, aí você pega posters diferentes, aí você fica lendo coisas aleatórias. Aí a galera, por que que você gosta dessas coisas diferentes? Não é repertório, é É para repertório. você acumular bagagens. É, de repente vem um fio de pensamento e, nossa, eu já vi uma coisa Nossa, isso é assim. Aí extremamente você vai montando na importante. cabeça. Isso é extremamente importante. É a referência, são essas assimilações que o cérebro vai fazendo, né? Se a gente perceber que deixa a gente mais criativo, né? Mas é isso mesmo. Curioso. É, falando de repertório, de referências e por aí vai, hoje a gente tem novas ferramentas, né? Essas novas ferramentas trazem novas demandas para a gente, né? Mas nessas demandas, né, nesses métodos de fazer coisas, tem algumas habilidades que talvez a galera não tá, talvez botando tanta fé ou não tá investindo energia. Tem alguma coisa que você, alguma dica de habilidades, temas, que vale a pessoa dar uma investida agora, né, para ajudar ela a entregar valor, tanto agora quanto no futuro? Cara, de tema atual, assim, pensando aí em como a IA tá impactando o nosso trabalho no dia a dia, né? Eu vejo que um tema que está muito em alta, eu acho que vai impactar a gente no futuro, é a questão da governança e da curadoria de IA, né? Eu sinto que, vamos lá, por exemplo, estou estruturando um agente e esse agente precisa ter uma base de conhecimento. Ah, essa base de conhecimento, esses arquivos, qual é a natureza deles, né? Quais são as datas que eles foram criados? Quais informações estão ali? Eu acho que vai ser cada vez mais necessário ter uma governança em cima disso, um monitoramento em cima disso, inclusive até de validade desses arquivos, por exemplo, que a gente modela ali base de conhecimento, enfim, para evitar problemas nas interações com a IA. Então, até por questões de vieses também, né? Um tema aí que eu também tenho ouvido muito falar, né? De como a IA ela pode estar enviesada, às vezes, em algumas respostas, justamente por causa da base que ela está consumindo. Então, se eu fosse falar uma coisa que eu vejo que está em alta e que vai ser um caminho, assim, para nossa área muito forte, eu falaria ali de curadoria e governança de inteligência artificial. E é curioso porque eu vou dar um spoiler aqui, mas acho que não vai ter problemas. Tem um veículo de comunicação aqui do Brasil que é a Mobile Time. E aí, tô vazando aqui um dado, mas acho que vai ser de boas. Essa Mobile Time de anos, todo ano ela faz uma pesquisa sobre os bots no Brasil, né? E aí esse ano teve uma pesquisa, na pesquisa que eles fizeram sobre a mensageria e o uso de bots no Brasil, tinha duas perguntas que eram muito contraditórias, mas que vai reforçar seu argumento. Uma, a pergunta era se a pessoa tinha conversado com um bot ou um assistente virtual nos últimos 12 meses. Uhum, A amostra era de 4.000 pessoas ao redor do Brasil, de diferentes faixas etárias. Então, é uma margem expressiva da nossa população. 79% das pessoas falaram que sim, já havia conversado com um chatbot ou um assistente virtual. Sabe qual é o dado mais curioso, que é o segundo, que foi aí que ele pediu para eu comentar? É, perguntaram como é que o quão satisfeitas as pessoas estavam em ter a conversa com esses bots, assistentes virtuais, e deram uma escala Likert, de 0 a 10. Sabe qual foi a média da resposta? 5,6. E aí é curioso, porque hoje muitas empresas, né, estão falando, o futuro é IA, botar esses agentes para conversar com as pessoas, e por aí vai. De fato, aumentou bastante essa quantidade de bots disponíveis por aí, mas no fim do dia, se esse bot não estiver gerando valor,
as pessoas vão dar essa nota aí, sim, Não, de 0 a 10. tem isso. E também eu acho que tem que ter uma sensibilidade, um cuidado com a área onde vai se empregar um agente conversacional ou um chatbot. Uma situação recente que, que, eu, que eu ouvi é uma clínica psiquiátrica. Uma clínica psiquiátrica tinha atendimento automatizado. Só que a pessoa que estava me relatando estava falando assim que ela não queria conversar com um chatbot, né? E ela falou até uma coisa muito grave, por exemplo, ela precisava remarcar uma consulta, porque ela precisava trocar o remédio dela. O remédio dela parece que não vendia mais nas farmácias, houve uma alteração, enfim, não conseguia mais aquela quantidade. E ela precisava que o médico liberasse uma nova receita, só que ela não conseguia falar com nenhuma pessoa. E ela falou: agora imagina se é uma pessoa com uma situação mais grave, né, às vezes podendo cometer ali alguma ação mais grave ali contra ela, e tá sem resposta. E eu fiquei pensando, caraca, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que tem áreas que são muito sensíveis e precisa ter uma atenção maior na hora que for aplicar uma automação e tudo mais, sabe? Principalmente em relação ao que aquela pessoa está solicitando, né? Aí que entra o papel da curadoria. Exatamente. Não apenas de curar no sentido de dizer o que pode ser feito ou implementar ali na questão do bot, mas principalmente fazer a curadoria conversacional, tipo, analisar os dados da conversa, entender, fazer inferências. Tem certas nuances que, por mais que o modelo de IA ajude a entender o que foi dito, vão ter coisas que talvez não são ditas. E aí a IA, por não conseguir transcrever aquela conversa ou analisar o dado, não vai perceber essas nuances humanas. Aí que entra a curadoria em si. E tem também o lado da governança. A governança realmente é um tema que todo mundo está começando a falar e é isso. A gente vai ter que entender como fazer essa governança, fluxo de criação, né? Mas é interessante porque fica igual para todo mundo, né? O mundo inteiro está aprendendo como fazer. Ou reaprendendo, né? Porque a gente já fazia. Aprendendo, é verdade. Vamos falar um pouquinho sobre o papel do design conversacional? E aí eu queria te perguntar mais numa perspectiva de uma área de atuação, né? Como é que você enxerga que esse papel, né? Como é que essa área deve mudar nos próximos anos? Será que a gente vai continuar trabalhando da mesma forma? A IA vai mudar a nossa atuação? O que você acha disso? Acho que isso tem muito a ver com isso que a gente estava falando agora. É, eu acho que muda sim, não tem como não mudar. É, mas acho que bebe muito de algumas coisas que eu já falei aqui. Nosso trabalho, acho que vão cobrar mais agilidade da gente, né? Como eu já falei. Muita automação, eficiência operacional sendo cobrada pelas empresas. Então, essa agilidade nas entregas vão ser cada vez mais cobradas. E a gente tem que estar ligado nisso, né? Em como a gente tem essa gestão de tempo do nosso trabalho e em tudo que a gente faz, em como a gente pode utilizar a IA para nos apoiar, né, nas tarefas ali do dia a dia, né? Que, assim, muita gente questiona, mas também salva muito, assim, que nem eu falei, né, sobre a questão dos relatórios, dos reportes que eu faço, né? No dia a dia ali, realmente você consegue otimizar muito tempo. Então, acho que isso vai ser muito cobrado. Falei agora, né, em relação à curadoria e governança. Eu acho que isso muda talvez um pouco a nossa atuação, né? Talvez a gente não tá tão focado ali no desenho, né? Vai ser no desenho da arquitetura, enfim. Mas talvez a gente foque mais, né, nessa parte de curadoria, né? Enfim, de fazer análises dessas conversas e dessas interações para conseguir evoluir melhor as conversas. Mas eu acho que, além de tudo isso, eu acho que tem um ponto aí que se a gente está falando muito, né, de como a IA está entrando no nosso campo ali de trabalho, no nosso dia a dia, mas eu acho que a gente também tem que levar em consideração
que nem sempre a gente vai precisar usar IA nos nossos projetos. Eu acho que isso é uma coisa que o pessoal tem que ter mais atenção também, sabe? Porque a IA, ela tem limites. A IA, ela tem custos. Ela gera custos muito altos. Então, eu acho que é um ponto de atenção muito grande e que, trazendo aqui para o nosso contexto, né, que é o design da conversa, será que todo fluxo que chega para a gente desenhar, a gente realmente precisa criar um agente? Será que tem necessidade de criar um agente sempre, né? Às vezes é muito hype ali, não botar agente tudo, não, porque vai ter IA, não sei o quê, mas, cara, a questão que eu falei, aí entra também, né, o design pensando ali, né, no valor, como vai agregar valor, como ele vai pensar, né, a questão do projeto e tudo mais. É um custo necessário, às vezes, para o projeto. Então, eu acho que é um ponto aí para se levar em consideração bem importante, e eu acho que a gente tem que estar ligado aí. Dentro da nossa atuação, a gente tem que estar ligado nessa questão. Sempre que chega um projeto para a gente, uma demanda, solicitando, né? Solicitando o uso da IA. Será que precisa ter uma IA? Será que precisa? É um meme, né? Ou é Será? uma. Pode ser uma conversa com sabor IA. Né? É por Porque aí. no fim do dia a pessoa do outro lado, passou uma moto aqui alta, nem precisa saber, tipo, ela tá conversando com a marca. Se é um fluxo determinístico ou usando IA, pra ela pouco importa. O importante é resolver o problema. Exatamente. Exatamente. Às vezes a gente já tem formas com fluxo determinístico que a gente, às vezes, achar uma localização, enfim, às vezes é um cadastro. Nem tudo vai precisar colocar um agente, criar um prompt, investir em um tempão arrumando, sabe? Para uma coisa, às vezes, que é um problema simples de resolver. É. Eu achei curioso você falar isso, porque tem lá o Convodeck, né, que a gente fez, e aí um dia desse eu tava no escritório e falaram assim, a gente vai criar um agente de IA pra fazer isso aqui, e aí não precisa mais imprimir as cartas. Eu falei assim, uai, mas a ideia dessas cartas não é ela gerar uma solução conversando com a gente. Não, é uma ferramenta de pesquisa, é uma ferramenta para a gente conversar com outras pessoas. O mais rico é a conversa do que um agente de IA gerar para gente. Às vezes a ansiedade de pôr IA em tudo, mas o objetivo às vezes nem é esse, nem se falou esse aí, é a interação, né? A conversa não precisa, né? Pois é. É o sabor É IA. o sabor. Sabor. Talvez vai ser o título desse episódio. Sabor IA. Mas vamos entrar aqui no tema do episódio. Vamos seguir adiante aqui na nossa pauta. Eu gostei quando a gente tá montando ali, né? Eu tava montando a agenda, né, das gravações, das gravações dos episódios que me passaram, né, as propostas. E foi bem legal que você trouxe uma provocação, que é a ideia dos fundamentos do design, né? E olhando para sua história, que você comentou aqui no início do episódio, o design esteve presente, mas o design tal mudou para você. Foi gráfico, foi experiência, Uhum. conversacional, mas o design tá ali, né? Ele sempre esteve presente e tem fundamentos que eles vão permear, independente do tipo do design. Até mesmo, sei lá, você falou do design instrucional, né? Eu tava lendo lá. Tem práticas do design thinking, tem abordagens, tem persona, tem a mesma coisa, né? O que é entregue, a forma, talvez mude por conta do contexto, mas o design ainda tá ali, né? E na prática, como é que esse pensamento assim mais raiz, né, fundacional, né, vamos falar aqui dos fundamentos, como é que isso ajuda a gente a pensar em criar boas experiências com IA, né? Como é que isso pode ser o diferencial para ajudar a gente a criar ou projetar através de IA? Será que no fundo, o design raiz vai salvar essa hype de IA? É, né? A gente falou, né, de vários nomes do design, né? E eu sempre refleti sobre isso porque são muitas vertentes que sempre convergem para a mesma base. Então a gente tem, quando a gente pensa no processo de design,
o Double Diamond, né? Famoso, é a pesquisa, ideação, prototipagem, aí tem o acabamento, né? Aquele refinamento visual que a gente faz. Acho que isso está sempre presente, né? Em todas as ramificações. E é engraçado que agora, né? Agora a gente vai. Os nomes estão se transformando já, né? Do design para IA, o design de prompt, enfim. Mas mesmo quando a gente está ali criando o documento com a instrução para a gente, né? Eu já me deparei ali criando essas estruturas. Não é diferente do que eu já fazia no mesmo trabalho há alguns anos atrás para criar a persona do bot. Quando eu tinha que criar a persona do bot antes do boom da IA, para o fluxo determinístico, eu tinha que abrir o Mural, criar alguns canvas, para no Discovery com o cliente eu ter definições. Né? Tem aquele Canva famoso, né? Do não é, faz, não faz. E eu estava meio que aplicando a mesma coisa para criar o agente de IA que eu estava fazendo. O que a gente faz? O que ele não faz? Qual é a persona dele? Qual é o tom de voz dele? Isso e aquilo. Eu estava fazendo a mesma coisa, então eu vejo muito isso, sabe? E tem uma coisa que eu também acho, assim, o design raiz, né? Como na pergunta você falou, pensamento projetual raiz, assim, uma coisa que eu não deixo de fazer, eu acho que quem é designer também não deve deixar morrer, que é você ter o papel e a caneta para rascunhar. Principalmente no início de um projeto, né? Chega um projeto novo, tá chegando aquele monte de informação, né? Tá, peraí, deixa eu pegar uma folha, começa a esquematizar. Pelo menos para mim, assim, eu acho que ajuda muito a absorver a informação, né? A sintetizar tudo ali. Quando a gente está. Escrever é muito bom para isso, né? Quando a gente estuda e a gente escreve o que a gente está estudando, a gente também absorve melhor a informação. E no trabalho do designer, era até incentivado assim na faculdade, compra um caderninho, anda sempre com o seu caderninho e com a sua caneta, você pode ter uma ideia, você anota. E eu vejo muito isso, tipo, cara, abre uma cartolina, alguma coisa e começa a rascunhar, esquematizar antes de eu ir para a tela, antes de, mesmo que seja uma estrutura multiagêntica de IA, antes de eu ir para a tela e começar a estruturar, deixa eu entender como vai ser isso aqui, sabe? Então, né, como que era a pergunta, o design salva a tecnologia, eu acho que o design vai estar sempre ali por trás, né? Eu acho que, pelo menos eu agora, eu não vejo como, como, como se sustentaria algo sem alguém atrás com pensamento crítico, né? Como uma IA se sustentaria sem ter alguém ali instruindo ela e tendo esse senso crítico ali por trás para conduzir ali as instruções, né? Enfim, não sei, ficou claro? Você estava falando, eu fiquei pensando assim. é, a gente tem aí, hoje em dia, né, as IA generativas que escrevem coisas pra gente, né, geram coisas. Mas teve uma época que surgiu a tecnologia da máquina de escrever, né, numa época que as pessoas escreviam na mão. A questão do escrever mudou, mas ainda assim, nos dois cenários, as pessoas precisam escolher as palavras. Até quando a IA gera um texto pra gente, a gente tem que ler esse Sim. texto para ver se está falando as coisas certas ou coerentes. Então, assim, existe um método para a gente gerar algo. Esse método ainda se sustenta. Talvez a forma que esse algo é gerado, né, as etapas estão mudando, mas que nem a gente escolhe a palavra que a gente vai escrever na mão ou digitando, Uhum. a gente também vai pensar um pouquinho, fazer essas escolhas, né? Tem algumas etapas do processo de design que, por mais que a galera fale que o design de processo, o processo de design morreu, ou que é Ah, tem. uma dança corporativa, que tem gente que fala, Toda existe semana tem um um post, não sei fundamento. quem morreu, o design morreu, isso morreu. Profissão morreu, vai mudando. Mas não, gente, no fim do dia ainda estão aí. A gente ainda tem que escrever, a gente ainda tem que pensar nas palavras, né? É uma grande Eu queria. adaptação, né? Sempre nos adaptando. É uma grande adaptação. Eu ia perguntar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode, talvez, equilibrar um pouquinho essa necessidade de se atualizar sem, talvez, entrar ali no lado emocionado da coisa, né?
E como a gente adotar, né, essas inovações, ou ser mais tecnológico sem perder o lado de ser designer? Com certeza. É, hoje é muito claro para mim que a função do design é resolver problemas. Né? Se a gente for resumir numa frase, é isso: o design resolve problemas. Então, eu lembro que quando eu dava aula, eu conversava muito sobre isso com os meus alunos, que a diferença do, do profissional que se destaca, porque na época eu ensinava a mexer numa ferramenta, né? Eu dava aula de design gráfico, eu ensinava a mexer nas ferramentas da Adobe, no Photoshop, né? Illustrator, essas coisas. Só que eu falava assim, olha, mexer numa ferramenta é executar a instrução. Qualquer um que eu ensinar, você tem que pegar o mouse, ir na barra de ferramentas, clicar, trazer o pincel para cá e apagar aqui, não sei o que. Qualquer um pode fazer isso. O que vai te diferenciar como um bom profissional é justamente o seu senso crítico. O que você está levando em consideração para. Você tem que ali pegar a borracha, o pincel. O que você está levando em consideração para executar isso aqui? Né? Qual o seu objetivo por trás disso? Qual é a dor que você está resolvendo? Com quem você está se comunicando? Que emoção você quer evocar aqui ao criar essa tela dessa forma? Então, né, não é sobre peça final, mas é o processo que nos leva até a peça final. Não é sobre a interface em si, mas é sobre para quem a gente está desenvolvendo, né? Quem é essa pessoa por trás que está interagindo com essa conversa, com essa interface conversacional, enfim. Não esquecer que no final a gente está projetando para as pessoas, né? A experiência do usuário. A gente tem que estar alinhado com o que o cliente quer, mas se o usuário não utilizar, se aquilo não funcionar para ele, no final, não estamos resolvendo nada. Tem que ser coerente. Tem que ser coerente. Não faz sentido. Mas é desafiador, às vezes, né? Tem alguns contextos que, se você, por mais que você alerte, etc., o pessoal ainda insiste em não ser coerente, assim. Eu queria, talvez, explorar um pouquinho se tem algum caso, algum aprendizado recente, alguma coisa que você percebeu que a abordagem do design te ajudou dentro de um projeto recente, né, utilizando IA. Talvez é o que a gente conversou um pouquinho, né? Uhum. Às vezes nem é IA, e aí você já É, pescou, não seria? eu acho que sobre isso teve. Eu não sei se eu consigo trazer um exemplo específico, assim, tipo, que ajustou uma rota mas eu tive um trabalho recentemente que a gente estava fazendo um teste entre duas IAs, uma IA externa e uma IA que estava sendo desenvolvida pela empresa, né? O objetivo ali era entender o tempo médio que a gente gastava com cada uma para gerar um reporte, né? E a gente estava avaliando a experiência de um fluxo conversacional inteiro, assim, eram muitos bots para serem avaliados, enfim, uma coisa que se fosse fazer na mão, assim, ia levar quase um mês fazendo. Então, e tá, beleza. Aí eu caí com um teste de fazer com a IA externa, a que está sendo desenvolvida pela empresa, tá? E aí, é aquilo que a gente está conversando até agora, sabe? Coloquei lá a IA para fazer uma análise do tom de voz para mim, beleza. E aí ela me trouxe alguns pontos que eram os seguintes, por exemplo, sobre o tom de voz, o bot que estava sendo analisado era um bot de RH, que enviava notificações para os colaboradores, né, de aniversário, enfim, tratava ali sobre assuntos relacionados à gestão de pessoas. Só que a IA falou que o tom de voz estava muito rígido, muito corporativo, enfim, que isso poderia distanciar emocionalmente o colaborador da empresa, enfim. Aí eu peguei aquilo, comparei com a fraseologia e assim, poderia até estar um pouco rígido, mas tem coisas assim que é uma empresa falando com o colaborador. Por mais que eu tente ser amigável, tem um limite de respeito e formalidade que eu não posso ultrapassar. Então, assim, a IA estava me ajudando, estava otimizando meu trabalho, mas se eu pegasse
ela, sem revisão, sem nada, e entregasse, eu ia estar entregando uma coisa totalmente equivocada, que poderia gerar muitos erros, assim, para quem fosse pegar depois para mexer no fluxo. Então, eu acho que é isso, né? O que a gente já começou. Aí entra a questão da curadoria, entra a questão de. Ah, mas alguém pode chegar e falar: ah, mas você poderia ter dado mais contexto no prompt em relação ao projeto. Mas aí entra uma outra questão também. Às vezes, por exemplo, um projeto que é enorme, tem clientes que têm mais de 5 anos de empresa, que às vezes muitos detalhes, sabe? Às vezes o tempo que você vai criar para explicar o contexto num prompt para IA, você vai levar tanto tempo que também não compensa. E eu acho que isso também é uma decisão de design, sabe? Eu acho que a gente também pode jogar isso no, no combo aí de decisões de design. Às vezes não compensa perder muito tempo fazendo isso. Às vezes é melhor fazer uma revisão posterior, sabe? E conseguir ter um fluxo de trabalho ali melhor com essas novas tecnologias, enfim. Então, assim, eu acho que de fato pode ter ajustado um pouco a rota, porque se não fosse a intervenção ali dentro da análise, realmente eu entregaria um relatório equivocado. Pegando um gancho nesse exemplo que você deu, hoje você está na cadeira agora de liderança, né? Liderança técnica, ajudando o pessoal. Tem formas, dicas, talvez uma orientação. Como é que as pessoas que estão trabalhando com designer, né? Design conversacional, elas podem olhar esse contexto, né? Olhar para uma conversa, fazer uma curadoria e entender se a conversa está gerando valor ou não, ou está sendo só uma conversa fiada, assim. Tem alguma técnica, alguma forma de olhar, algum parâmetro? Como é que você analisa essas conversas? Assim, quando você vai configurar, né, um agente, você tem várias configurações ali que você pode ir ajustando, né, tem a temperatura, né, tem algumas coisas que você vai mexendo ali para não deixar que ela alucine muito, enfim. Mas eu acho que isso aí é um caso de teste. De testar, testar, testar. Inclusive, é um dos desafios que a gente tem, né? Já tem formas de automatizar os testes, mas o lance da IA é que ela sempre, principalmente a generativa, né? Ela pode sempre devolver uma resposta diferente para você. Então, eu até separaria em 2 tipos de teste. Um teste em relação a um cenário, pegar um cenário real de como o usuário usaria para alcançar um objetivo, que a gente chama de caminho feliz, né? Um teste com esse objetivo, mas um teste para tentar quebrar o bot ou a IA ali. Porque assim, né, nessa questão, será que a IA tá entregando valor, tá só na conversa fiada? A gente tem que entender que quando isso entra em produção e o usuário vai conversar, acho que eu também já comentei um pouco disso, a gente não tem noção do que o usuário vai falar. O usuário pode falar uma atrocidade, assim, é cada input que chega, é cada coisa você fica assim, gente, eu não acredito que isso aqui tá acontecendo. Então, assim, vamos supor que eu estou criando um agente para uma frente de auto. Vai que alguém começa a falar de um concorrente, começa a querer tentar puxar uma conversa para falar de um outro carro. E aí esse agente começa a dar corda e, de repente, está falando ali, pega uma print disso, posta, pronto, acabou. Aí, enfim. Então é muito esse coisa. Por isso que na hora do teste a gente também tem que testar pensando nesses cenários que alguém pode. Tem que falar besteira. Assim, deixa eu melhorar um pouco isso. Não é falar besteira, mas a gente tem que imaginar coisas um pouco absurdas para ver se o comportamento da IA vai ser adequado e realmente vai se limitar ao escopo que a gente está instruindo ali no prompt, sabe? Então, né, acho que resumindo assim, a conclusão dessa pergunta é teste. A gente tem que testar muito antes de entrar em produção. E tem vários tipos de testes, né? Parâmetros que a pessoa pode olhar. Às vezes você pode olhar, pô, qual é o indicador principal desse fluxo Sim, aqui? Pô, a gente tá num fluxo de conversão, o indicador é converter. Será que esse fluxo tá convertendo as pessoas? É uma forma de olhar. Outra é, talvez, a gente ver, que nem você trouxe o exemplo, né, da questão do decoro da marca, né?
Pô, vamos falar uma coisa aqui, tirar onda com essa marca pra ver se ele responda tirando onda também, né? E aí tem técnicas também, mas o melhor caminho é esse que você falou: testar, 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 pra gente ver o que é que a gente pode melhorar no projeto como um todo. E aquele vai e volta de ajuste no prompt depois. Vai, volta e refinamento. Refinamento. Já que não parece, mas a gente já ficou mais de uma hora aqui conversando. Acho que foi. A gente já passou aqui pelo nosso roteiro. Eu acho que é legal você trazer essa questão de manter os fundamentos, né? Ter visão do problema, como a gente gera valor. E talvez. Gente, tem muita coisa acontecendo, ninguém tá negando, não, tá? É só que a gente tem que ter um pouquinho de seriedade e olhar, né, para as coisas e entender o que é que realmente importa, né, nos contextos que a gente está atuando. E eu acho que você trouxe pinceladas diferentes, temas mais técnicos, temas para as lideranças, então acho que foi um bate-papo legal, gostei bastante. Muito obrigado por ter participado. Quem quiser trocar mais ideia, seguir, onde é que o pessoal pode te encontrar, né? Pode dizer que aprendeu aqui com você hoje. Cara, pode me procurar no meu Instagram. Meu arroba é Jaque Joplin. Eu esqueci. Jenny De Joplin? Jenny Joplin. Eu esqueci meu LinkedIn. Deixa eu pegar rapidinho. Jaque Ferreira. É Jaque Ferreira. Obrigada. No Instagram é Eu Jaque sei Joplin. porque. Falei. Não, eu ia comentar, porque no Slack tá Jaqueline e no LinkedIn tá Jaque. É, Eu lembro que eu vi isso no LinkedIn, eu procurei Jaque e não achei. Jaqueline. no LinkedIn Achei. tem que ser mais sério, então é Jaque Ferreira. E no Instagram é Jaque Joplin. Por causa da Jenny Joplin. É. Inclusive tem uma exposição dela aqui em São Paulo, não Ah, sei se que você legal, não, viu. não vi não. Vi não. Eu fui bem bonito. Eu não sabia que a carreira dela foi tão curta, né? Foram Foi, 4 anos, se eu não me engano. foi. Bem curtinha, ela viveu muito. Veio até pro Brasil. Pra mim, a coisa mais aleatória foi que ela conheceu a Alcione. E aí Pois é. passou o carnaval no Rio de E Janeiro. ela namorou um cara daqui. Cara, esqueci o nome. Um roqueiro daqui, esqueci o nome. Raul Seixas? Não, não. Deixa eu ver. Shopping. Ele até tem um museu. Serguei. Serguei, era um Não roqueiro. conhecia. É um roqueiro aqui. Ele já faleceu também, mas eles namoraram. E ele sempre Caramba. falava da Janis quando ele ia em alguma entrevista. Enfim, é isso. É, pra gente fechar aqui o nosso episódio, queria te fazer algumas perguntas assim rapidinhas pra gente encerrar. Pra quem tá querendo aprender, né, esse novo mindset, entender essa transição no mercado, tem alguma dica de conteúdo que você deixa pra quem tá ouvindo a gente? Cara, eu vou deixar dois. Eu vou indicar duas pessoas que eu acho muito interessante. Uma eu descobri recentemente, que é a Nina da Hora. E eu gostei muito do conteúdo dela, porque ela fala sobre. Ela é cientista política, se eu não me engano. E ela fala muito sobre IA por um viés social, né? Dos impactos disso na sociedade. Eu acho que é muito importante, porque a gente foca muito ali no dia a dia do trabalho, nas questões corporativas. Mas a IA também vai trazer um impacto social enorme. E ela traz muito esses pontos à tona. Então, eu acho bem interessante ouvir as coisas que ela fala. E um outro que eu gosto muito, inclusive, foi meu professor lá na pós de design instrucional, design instrucional, é o Rian Dutra. O Rian Dutra, No do Enviesados? Enviesados. Eu gosto muito. Ele, né, ele fala mais de experiência do usuário, né? Ele não tá focando tanto em IA ultimamente. Mas eu gosto muito porque ele, ultimamente, nos conteúdos dele, ele traz muito o dia a dia. O design aplicado no dia a dia, a questão do viés psicológico, como a gente lida com as coisas, sabe? Então, eu adoro os conteúdos dele, eu sou fã dele, assim, então também vou dar a dica aí de seguirem ele, e ele é muito bom. Os vídeos dele tem essa estética Tim Burton. Aham. Tem um nome dessa estilo, mas acho que é burtonesca, não sei. Mas é bem peculiar o conteúdo dele, é bem legal mesmo, eu gosto. E a Nina da Hora, eu vi recentemente, ela publicou a tese de mestrado dela. Pelo que eu entendi, era a primeira pesquisa de uso de IA e reconhecimento. Ela queria entender esse fenômeno, né, de reconhecimento Uhum. facial e uso de IA
e as desigualdades que isso gerava. Sim, Ela apresentou recentemente, eu vi. é Pelo bem menos rico o alguma coisa conteúdo assim no dela. LinkedIn. É, ela publica muita coisa mesmo. Se a gente pudesse fazer uma frase de camiseta, um resumo tweet do nosso episódio, o que é que a gente falaria? O que é que teria lá? Cara, a IA executa, o designer resolve. Ó, foi uma boa. Dá pra fazer um sticker com esse, Isso tá? vai ser legal, hein? Esse dá pra botar numa camisa Nossa, mesmo. dá pra botar na camisa. Gostei. Pegou de surpresa essa. Fechou, Jaque. Acho que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação. Uhum, Eu queria, de novo, estender a mão, né, pra gente poder fazer outros projetos. A gente vem discutindo como fazer sim. isso. Eu espero que a gente possa, né, as pessoas possam te conhecer, trocar ideias, mandar algumas mensagens. E a gente possa continuar aprendendo, questionando, resolvendo problemas. Espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo. Não, gostei muito. E a gente se vê no próximo episódio, gente. Gostou? Valeu. Foi legal? Foi legal. Obrigada novamente pelo convite. Eu tava meio nervosa no início, mas até esqueci que tava gravando depois. Já passou mais de Passou, uma já hora. passou, Foi foi. super de boas. Muito legal. Valeu, Caio. Fechou. É isso, Jaque. Muito obrigado. Gente, quem tá ouvindo, pode seguir aqui as redes sociais da gente, procurar tanto no YouTube, mas a Jaque no LinkedIn, no Instagram, como ela deixou. Toda semana tem um episódio novo. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau.